Entrei já. Quiser mandar o link. Você mandou pra mim? Não, não consigo mandar. Eu entrei na live. Você tem que entrar na Fabricando com Amor. Tem que entrar aqui fazendo o quê? Ô, me ajuda o pai aí. Ó, quando a gente... Boa noite, Cris. Esperar o pessoal entrar pra gente começar, tá bom? Tô aqui atrás, ó, com algumas fofurinhas aqui da Cris Astrid, ó. Tô finalizando as outras pra poder mandar pra ela. Essa aqui de trás ainda vai uma franjinha, só coloquei o cabelinho pra ver, olha que fofurinha. Guardando o pessoal entrar, tá, gente? Esperar um pouquinho, só que tô mandando os links aqui nos grupos. A Micaela tá me ajudando e o Alan também. Lindas, né? Hermosas, né, Cris? E aqui é uma bebezinha que eu já tenho já faz um tempinho, gente, olha. Alguns já conhecem, eu coloquei o nome dela quando eu fiz, né? Coloquei o nome de Catarina, já faz um tempinho, logo que eu lancei o curso dos bebês RN. Aí eu fiz uma... Na verdade, as meninas votaram aí pra colocar o nomezinho dela, e aí colocaram Catarina. E ela é uma fofurinha, uma bebezinha, olha, que tamanho. Essa daqui é com o olhinho todinho pintado, ó, meninas. Essa não é com aquele olhinho acrílico reborn, ela é com o olhinho pintado. Mas vou esperar o pessoal entrar aqui pra gente poder mostrar direitinho. Boa noite, Sofia. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Ela é do curso das bebês RN, gente. Quem puder já ir compartilhando a live aí pra divulgar, vai me ajudar também, eu agradeço, né? Eu acho que o pessoal já tá conseguindo ver o link lá nos grupos, né? Nos grupos do WhatsApp dos cursos. Oi, Nancy, boa noite. Isabela, boa noite. Esperar só mais uns minutinhos pro pessoal conseguir entrar aqui pra gente começar, tá bom, meninas? Umas fofurinhas aqui. Essa daqui, meninas, eu terminei faz um tempinho, mas nem fiz os furinhos na mãozinha dela, ó. Tá com a mãozinha sem furinho. Mas ela é tão fofinha, ela é muito lindinha, gente. Aí com a chupetinha, né, que a gente coloca um imãzinho, ó. Isso daqui tudo vocês aprendem, tá? Nesse curso das bebês RN. Boa noite, Meire. Boa noite, Cissa. Ai, obrigada pelo carinho. Essa daqui é uma das fofurinhas, gente. É uma bebezinha, olha. Vou colocar aqui em cima pra vocês conseguirem ver melhor. Carinha dela. Olha que coisinha mais linda, gente. Uma fofura. Essa daqui é a Catarina, tá, gente? Denise, boa noite. Essa é uma das fofuras aqui. Se eu pudesse, eu ficava com uma de cada, viu, gente? Ó, Cissa é lá da Suíça. Cris Astrid é lá do México. A Nancy também deve ser de outro país. A Denise é do Sul, né, Denise?
Vão falando aí de onde vocês estão assistindo a gente, tá bom? Vão colocando aí nos comentários, tá, meninas? Hoje eu preparei uma aula aqui pra gente ver um rostinho, né? Pintadinho, como que ele fica. Porque o pessoal às vezes vê as bonecas, né? E não sabe como que é feito o processo. Então, nos cursos que a gente tem da Fabricando com Amor, eu ensino a fazer tudo, a boneca completinha, bracinho, perninha, corpinho, aí os rostinhos normalmente a maioria com feltragem para dar o formato, né? Nem aqui, ó, vocês verem, tem o narizinho, não é só pintura, tá, gente? É tudo, ó, tá vendo? Ele tem um alto relevo, isso daqui é a feltragem que a gente modela o rostinho para depois vir a pintura. Então, não é aquele rostinho que é liso, tá, meninas? Tem algumas bonequinhas que tem o rostinho liso. Essa daqui, ela é com a feltragem para modelar e depois vem a pintura, tá? Então, aí a gente vai ver um pouquinho mais da pintura hoje. Eu vou fazer um olhinho numa bonequinha castanho. Essa daqui, ela tem um olhinho acinzentado, né? Um azul acinzentado, mas hoje eu vou fazer um olhinho castanho, tá? E aí, vocês vão ver a pinturinha aqui junto. E aí, quem quiser adquirir o curso... Oi, Esther, boa noite! Quem quiser adquirir o curso, ele tá com 50% de desconto. É um super desconto de R$150 por R$75. Aí, a Micaela, acho que vai fixar o comentário aí, na live, com o número do meu CPF. Quem quiser adquirir o curso, é só fazer o Pix no meu CPF, Amanda Tacone de Souza Oliveira, Banco Santander. Aí, só fazer o Pix no CPF e me mandar no WhatsApp. Que aí, assim que finalizar a live, eu vou adicionando vocês no grupo do curso. E envio os moldes também em PDF, no tamanho real, tudo certinho pra vocês, tá, meninas? E vocês aprendem nesse curso a fazer a bonequinha tanto com o olhinho abertinho, como com o olhinho fechado, tá? Aprende a fazer dos dois jeitinhos, ela assim, com o olhinho aberto e dormindo também. Oi, filha, pode falar. Isso, aí coloca o link do WhatsApp também, por favor. Ó, a Micaela colocou aí nos comentários o meu CPF, tá? Que é por onde vocês vão fazer o Pix, quem quiser comprar o curso, quem quiser adquirir. Que aí tá com 50% de desconto, tá, meninas? Então, de 150 por R$75. E aí, vocês me enviam um comprovante no WhatsApp pra mim estar adicionando vocês no grupo do curso. O curso, meninas, ele já tá pronto, tá? Ele é com aulas gravadas no Facebook, um grupo privado. Então, só tem acesso aquelas pessoas que compraram o curso. E aí, eu vou mandar para vocês, tem aula de todas as partinhas do corpinho, feltragem, pintura, cabelinho, de tudo da bonequinha. Vocês vão aprender a fazer ela inteira. E hoje, eu vou estar fazendo a pintura de um rostinho, para vocês assistir hoje aqui essa pinturinha do rostinho, tá, gente? Para aprender um pouquinho mais. Aí, quem quiser adquirir o curso completo, é só ou me chama no WhatsApp ou faz o Pix e já me manda o comprovante, tá bom? Então, daqui a pouco vai entrando mais gente, né? Essa daqui, então, é a Catarina, como eu mostrei, ó, uma bebezinha linda. Ah, meninas, no curso, eu só faço a pintura da bonequinha. Essa daqui, vocês podem ver que ela tá com um brilhozinho a mais no olho, olha. Algumas meninas colocam resina, né? Eu, depois de um tempo que já tinha feito ela, que eu pintei, aí eu coloquei aqui aquele extra brilho, o esmalte, que ele é de extra brilho, só pra deixar essa pinturinha aqui mais brilhante, ó. O olhinho, ele fica mais vivo, tá vendo? Então, se vocês tiverem alguma bonequinha que vocês fizeram a pintura e vocês quiserem colocar, eu coloquei aquele da Impala, é um que ele é roxinho o cabinho dele, e aí ele é o extra brilho. Que aí ele deixa esse olhinho desse jeitinho aqui, ó. Depois que finaliza a pintura e que seca, tá? Antes não, porque senão pode borrar. Mas esse daqui eu coloquei depois. Mas ela ficou bem fofinha, gente. Essa daqui fica no meu quarto. Vou mostrar aqui essas aqui atrás pra vocês também. Deixa eu colocar aqui. Aí eu tenho outros cursos também, meninas. Esses daqui, ó, essas duas aqui, elas são também com feltragem, só que o olhinho, ó, ele é acrílico reborn, tá? Ele não é aquele olhinho pintado igual dessa daqui. Esse daqui já é um outro curso, ó. Ele já é o olhinho acrílico reborn, tá? Essa daqui, ela vai logo chegar na casinha dela, que eu tô finalizando as outras, né? Pra mim mandar junto. Vão ser 4 que vão ir junto. Essa daqui vai lá pra casa da Cris Astrid.
Uma fofurinha, ó. Essa daqui é com olhinho acrílico reborn, tá, meninas? Ela não é com esse olhinho pintado, mas eu também tenho esse curso. Se alguém quiser, né, fazer esse curso aqui também, eu tenho ele pronto. Esse é o curso da boneca Sophie. Você não aprende a fazer uma boneca específica, tá, meninas? No curso, vocês aprendem a fazer a feltragem, que é a técnica que aí vai deixar vocês modelar qualquer rostinho. Depende de quanto vocês vão colocar de enchimento na bochechinha, no narizinho, na boquinha, que aí vai definir se vai ser mais gordinho, mais larguinho, mais fininho, a bochechinha mais cheia, a boquinha. Então, a feltragem, o legal de vocês aprender é que ela permite vocês fazer qualquer rostinho. Eu faço normalmente com a foto da criança, né? O pessoal me manda a foto e eu faço a bonequinha. Mas até vocês pegarem uma prática, né? Quando começa a fazer o curso e fazer desse jeito, vocês vão treinando e vai fazendo cada rostinho mais fofinho que o outro. Essa daqui eu fiz com a foto e ela ficou uma gracinha, gente. Ela tá linda, linda, linda e logo ela vai embora, tá? Provavelmente segunda-feira, que eu já finalizei as outras duas, aí ela já vai embora pra casinha dela, tá? Vou colocar ela aqui. Essa outra... Opa! Ai, derrubei. Essa outra aqui, meninas, que eu fiz aqui... Vou colocar aqui. Essa outra aqui ainda não tá com o cabelinho colocado, ó. Ela tá com esse cabelinho solto, mas vai vir uma franjinha aqui, porque a dona dela tem uma franjinha, então ela vai ter uma franja, tá, meninas? Mas ela tá com um rostinho muito delicado, ela vai ficar a coisinha mais linda. Só tá faltando finalizar o cabelinho ali. Aí falta pôr também sapatinho, algumas outras coisinhas, mas ela tá quase pronta, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Oi, Cris, boa noite. Ó, meninas, o rostinho que a gente vai pintar vai ser esse daqui. Esse daqui é um rostinho feltrado, ó, vocês podem ver que eu já fiz a colagem, coloquei a máscara em cima. Por baixo eu fiz a feltragem. E agora eu colei tudo aqui pra gente começar a pintura desse rostinho. Então, esse daqui vai ser uma menininha com um olhinho castanho. E aí eu vou fazer hoje, agora, nessa live aqui com vocês, tá bom? Então, eu vou virar a minha câmera pra gente começar aqui a pintura. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Se eu não conseguir responder hoje, né, eu respondo depois, mas a minha filha vai ficar de olho nos comentários pra mim. E aí, eu vou respondendo conforme vocês vão falando, tá bom? E aí, a gente vai fazer essa pinturinha desse rostinho agora juntas. Então, dá uma olhadinha aqui como ele tá, ó, sem nada, ó. Tá vendo? Só tá aqui coladinho e depois a gente vai mostrar como que ele vai ficar. Esse rostinho fofo aqui dessa bebezinha. Então, no curso das bebês RN, vocês vão aprender a fazer tudo isso. A feltragem primeiro, a colagem aqui da máscara por cima, colando o narizinho, boquinha, deixando com os detalhezinhos. E depois a pintura. Aí, a gente ajunta no corpinho, coloca cabelinho, orelhinha, né? Puxa essa máscara pra não ficar com nada assim nas laterais, pra ela ficar bem esticadinha. E aí, a bonequinha tá pronta, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida referente aos cursos, vocês podem chamar também depois eu no WhatsApp pra gente conversar. Então, eu vou virar a câmera aqui pra gente assistir aqui a live e ver como que vai ficar esse rostinho. Só virar aqui. Oi, Socorro, boa noite. A Socorro já adquiriu o curso, meninas. Ela vai assistir a live aqui, logo a bonequinha dela tá pronta. Deixa eu virar assim, pra gente conseguir arrumar aqui. Ajeitar tudo aqui, né, pra gente conseguir mostrar bem a pintura do rostinho. Vou colocar esse de lado pra gente conseguir ver melhor. Vou passar pra cá, meninas, que aí a gente consegue ver. Manda aqui, que senão não dá pra vocês verem direito a pinturinha
do rostinho dela. Ó, meninas, tô com um pirexinho aqui, já que eu vou usar, tá? Pra gente espalhar tinta. Uma xicarazinha com água pra limpar esse pincel. Deixa eu só arrumar aqui bem certinho na câmera. Pra gente começar a ver. Assim, acho que vai dar pra vocês verem bem. Vou colocar aqui pra cima, porque aí não fica na parte dos comentários, tá bom? A Jude entrou, boa noite, Jude, Kelly. A Esther tá perguntando a cor do cotton, né? Esse daqui, Esther, esse é a cor pele. É aquele mais amareladinho, a cor pele esse daqui, tá? Cotton cor pele. E aí, eu sempre uso, meninas, o cotton 8%, tá bom? Que ele é o que... Ele facilita, né, a gente modelar o rostinho da bonequinha. Então, vou pegar as tintas aqui. Raspar aqui minha... Pra gente começar. Então, as tintas que eu uso, meninas, é padrão. Normalmente, eu uso quase sempre as mesmas tintas, a não ser que eu vou fazer a corzinha aqui do olhinho diferente. Então, eu vou utilizar o tom Cerâmica, que é o número 506 da tinta para tecido Acrylex. O branco, né, que é a cor que todo mundo usa para tudo. O preto, tinta preta. Esse daqui é a Terra Queimada, que é o 514. Aí, o rosé também eu uso bastante, o rosé. Tem essa cor aqui, que é o pêssego, que é o número 566. Mais um rosé, deixa eu ver aqui se eu vou usar alguma outra cor diferente aqui. Ó, esse daqui eu ainda vou ver se eu vou usar, mas talvez eu use o número 811 azul bebê. Vou deixar aqui separado. Eu vou colocar aqui também, ó, o pink, tá? 527, cor pink. Eu ia usar aqui algum tomzinho de amarelo, mas eu acho que eu não tenho aqui. Mas essas cores dão certo. Aí, meninas, eu sempre uso um pedacinho de tecido que eu gosto de limpar o pincel ou testar aqui também pra gente ver antes de passar no tecido aqui no rostinho. O bom é pegar a mesma cor, tá? Esse daqui é uma outra cor de tecido, ó, um pouquinho mais marronzinho, ó. Esse daqui é o chocolate, mas eu vou usar esse daqui mesmo. Isso, agora eu vou pegar alguns pincéis aqui. Vou pegar um lápis também, meninas, vocês podem usar um lápis normal de escrever. Esse daqui é aqueles para desenho, mas ele é um pouquinho mais forte. Então, se vocês tiverem um lápis normal mesmo, ele é melhor para desenhar, para não ficar muito forte no tecido, tá bom? Você vai vendo os comentários pra mim, Micaela? Não tá aparecendo pra você? Não. Não tá falando boa noite. Se tiver alguma coisa, você vai falando aí pra mãe, por favor, tá? Até boa noite? Sim, pra mim falando pro pessoal que eu não consigo ver. Vou pegar os pincéis aqui, meninas. Só alguns aqui pra gente poder começar a pintura. Pronto. Uma caneta que eu gosto de usar também, meninas, também tem a Micron, tá? Que é caneta permanente. Essa daqui é da Piloto, ó. Pilote permanente. É a ponta fina, ela é 1.0. Tem uma que é um pouco mais grossa, que é 2.0. Eu gosto de usar essa 1.0. Então, se vocês quiserem comprar, ela ajuda bastante a finalizar os detalhes de olhinho, fazer cílios. Apesar que eu peguei alguns cílios aqui, a gente vai ver se vai ficar bom com cílios normal ou se eu vou desenhar. Aquela que eu mostrei pra vocês é com cílios desenhado, tá? O olhinho pintado e cílios desenhado. Mas eu vou ver também com cílios colado como que fica. E aí, o pincel, meninas, é o pincel bem fininho mesmo, tá?
Esses daqui depois eu vejo lá no grupo, se alguém tiver alguma dúvida sobre pincel, me pergunta, porque eles já estão velhinhos, sumiu o nome aqui, tá bom? Mas eles são bem fininhos, ó, esse daqui é um que é bem fininho, pra fazer detalhezinho. A Júlia perguntou se essa marca da cabecinha da boneca foi colada. Foi colada, Judy. É o rostinho que ele tá coladinho. Eu fiz a feltragem e agora eu colei. Esse outro aqui também, outro pincelzinho um pouquinho mais grossinho, mas ele ainda é fino, ó. Tá? E tem um rosinha aqui que... Esse aqui ainda tem até a numeração, ó. É da Tigre, 430/3/0. Ele é sintético, tá? Ele é fininho, mas ele é um pouquinho mais comprido, ó. Pouca coisa mais compridinha, tá? Então, aí, os pincéis, meninas, eu uso mais os mais fininhos mesmo, tá? Se vocês tiverem aí o que ajudar a facilitar vocês pintar, vocês vão usando. Vou colocar as tintas pra cá. E aí, então, meninas, o que que eu vou começar fazendo? Aqui nesse rostinho, eu já marquei um pouco aqui a parte do olhinho, onde eu vou fazer aqui, que eu vou pintar o olhinho. A boquinha eu dei um pontinho de cada lado aqui pra deixar com esse sorrisinho, ó. Narizinho, tudo eu já deixei bem coladinho, tá bem durinho, ó, bem certinho aqui pra gente fazer a pintura. Mas o que que eu gosto de fazer antes? Vocês podem pegar um lápis de cor, um lápis de escrever, quer dizer, e aí vocês marcar o que vocês querem fazer. Eu vou dar uma marcadinha aqui, que nesse olhinho ele tá desse jeito. Ele já tem a parte que eu vou pintar, então eu não vou marcar aqui dentro, mas se vocês quiserem marcar onde vocês vão pintar aqui toda a voltinha do olho, vocês podem marcar com lápis, tá? A sobrancelha, eu vou dar uma marcadinha aqui, ela vai ser bem clarinha, ó. Vou fazer aqui mais ou menos aonde eu vou fazer a sobrancelhinha dela, pra não ficar torta essa sobrancelha, tá? Deixa eu virar pra mim aqui, só pra mim marcar certinho. Eu marco bem de levinho, viu, meninas? Bem fraquinho. Porque esse tecido aqui, ele é um tecido que ele é claro. Então, a gente não pode marcar muito. Ai, quase que eu derrubei aqui, bati. Ó, eu dei uma marcadinha, mas bem levezinha, ó. Tá vendo? Porque ele não pode ficar muito forte. Essa daqui tem aquela caneta que apaga também, tá, meninas? Quem quiser utilizar aquela caneta que apaga, pode usar. Mas esse daqui, ele não apaga. Então, eu passo bem de levinho. A boquinha aqui, ó, vocês podem marcar o lábiozinho dela. Eu vou fazer um lábiozinho fininho, porque é uma bebezinha. Então, vou só dar uma marcadinha, uma leve marcadinha onde vai ser aqui o finalzinho do lábio. E a partinha de baixo também. Ó, fiz só uma marcaçãozinha aqui. Nesse lábiozinho, tá vendo? A Júlia falou que a caneta não sai nem molhando, é ótimo. Ah, tá, a caneta, essa daqui, né? Que é a piloto, né? Ela é boa mesmo. Tem uma das minhas alunas, se eu não me engano é a Fátima, ela comprou a marrom também. Eu tenho que comprar a marrom dela, porque a preta, dependendo do tecido, pra fazer sobrancelha, esse tipo de coisa, não vai ficar legal. Que nem essa bonequinha aqui, eu vou fazer com tinta, tá? Porque ela é bem clarinha e o cabelinho dela também não vai ser muito escuro. Então, eu vou fazer a sobrancelha dela com tinta. Mas aí, se tiver marrom, aí ajuda. Tanto pra boneca loira, como com o cabelinho mais clarinho, tá bom? Essa daqui eu vou deixar aqui do lado. E a caneta que eu falei permanente, a caneta pra tecido, pra desenhar, depois ela apaga com calor. Mas eu não tô acostumada a usar, eu sempre uso o lápis mesmo. E aí, fica critério de cada um pra usar o que acha melhor, tá bom? Eu uso o lápis e pra mim funciona bem. Pode falar. Você pode focalizar mais pertinho. Ah, tá. Eu vou colocar aqui. Eu só tava desenhando, Jude. E aí eu vou colocar assim bem certinho pra vocês conseguirem ver. Só não tô colocando mais pra baixo, porque agora tá aparecendo os comentários. Aí eu acho que vocês não vão conseguir ver direito. Aí depois que tiver finalizado a live, aí soma esses comentários, consegue assistir certinho, tá bom? Mas o rostinho, ele tá aqui certinho. Então, vamos começar, meninas. Eu vou pegar o branco, começar com a tinta branca. Eu vou pôr um pouquinho aqui no meu pirex de tinta branca, porque minha tinta branca não tá tão molinha. E aí, eu vou pôr um pouquinho de água pra dissolver.
cola que cola a máscara de silicone. É a cola de silicone líquido, Denise. Aquela que usa pra colar o olhinho também. Essa daí. Eu uso a da Tec Bond, tá? Aqui eu uso essa daqui, ó. Da Tec Bond. Mas tem outras marcas também que dá certo, tá, meninas? Eu já acostumei com essa, então eu sempre compro da mesma. Ah, meninas, antes de eu começar a pintar, eu esqueci de fazer uma coisa. Ó, eu vou passar primeiro blush na bonequinha. Porque depois, se a gente passa depois o blush, essa parte que a gente pintou de branco, que pinta com outras cores, aí ela mancha, né? Vai ficar toda colorida. Então, eu vou passar um pouquinho do blush, ó. Passar aqui na bochechinha pra dar uma coradinha. Vou passar do outro lado. Na testinha aqui dela, aqui, ó, pra gente dar uma corada, tá? Margarete. Cabelo. Oi, Margarete, boa noite. A Star falou, nascendo uma princesinha. É, vai nascer uma princesa mesmo, gente. As meninas falaram obrigada. Jude é a Denise. Ó, pintei aqui o narizinho, um pouquinho na testa. Um pouquinho, depois a gente vai pintar, mas vou passar um pouquinho. Só pra dar uma coradinha antes da gente começar a pintura, tá? Então, ó, ela já tá aqui com uma corzinha, ó. Já tá com uma carinha fofinha, gente. Então, agora eu vou começar a pintar. Essa parte que eu marquei aqui com o branco, que eu marquei do olhinho, eu vou pintar todinha de branco, ó. Vou passar bem o branquinho. Pra depois, pra ser um fundo, tá, meninas? Eu passo o branco aqui pra ficar como fundo. Pra depois a gente colocar as outras tintas, ó. Mas aí vocês passam aqui nesse olhinho bem certinho, não passa fora, porque senão depois mancha. E aí, pra tirar é um pouquinho mais difícil, tá? Vocês vão passar só aqui nessa partinha do olhinho aqui mesmo. Só pra gente fazer um fundo e começar a pintura. Ó, vou virar aqui pra mim pintar esse cantinho aqui, fazer bem certinho. Deixei um pouquinho aguado esse branco aqui. Mas não precisa de deixar tanto, porque senão demora pra secar pra gente fazer o restante do olhinho aqui, tá, meninas? A Denise perguntou se você dilui a tinta com água. Eu diluí, essa daqui eu diluí, Denise, mas eu acho que eu diluí demais. Coloquei aqui água e ficou muito aguado. Não precisa de diluir tanto, tá? É um pouquinho menos. Deixei muito aguada. Ó, pintei aqui com branquinho, então, o fundo aqui da onde vai ser o olhinho. Então, eu vou deixar secando um pouco aqui, a gente vai vir pra boquinha, tá? Depois a gente volta pro olho, porque, como eu disse, eu deixei um pouco aguado demais. E aí, a gente vai esperar dar uma secadinha pra poder mexer. Agora, eu vou pegar a tinta, meninas, rosé, tá? Essa daqui é o 988 rosé. Da Acrylex também, tá? Todas as tintas que eu tô utilizando é da Acrylex. Então, eu vou pegar um pouquinho, pus aqui no Pirex, ó, um pouquinho. Não lavei o pincel, tô usando do mesmo jeito que era branco, tá? E essa minha tinta, ela já tá bem aguadinha, então eu não vou pegar e dissolver ela, tá? Eu fiz aqui, ó, o contorninho aqui, da onde é o limite que eu vou fazer essa boquinha. Então, eu vou começar pelo meio aqui. Vou passar aqui no meinho. Oi, filha. A Mira Santos falou assim, ó. Boa noite, estou estudando, está muito difícil para mim agora, mas amo seus trabalhos. Mas assim que der, Mira, você faz sim, tá bom?
A Nira aqui é uma aluna querida minha aqui, que faz umas bonequinhas lindas. Mas é difícil mesmo quando a gente trabalha, estuda, é um pouquinho mais difícil conseguir fazer, né? Mas com o tempo aí você vai fazendo, viu, Nira? Não desiste não, vai fazendo aí as bonecas, tá bom? Ó, meninas, então aqui, ó, eu vou fazer a boquinha dela. Eu não vou vir até esse cantinho, eu só vou vir aqui até o limite, aonde eu pintei aqui com o lápis, ó. Vou fazer o máximo aqui onde eu pintei com o lápis. Mãe, Oi, filha. a Júlia perguntou se pode secar com secador de cabelo e perguntou se espalha tinta. Pode secar com secador, sim, que facilita para ser mais rápido, viu, Jude? Quando eu tô com pressa para finalizar, eu faço isso, tá? Pego o secador e aí eu passo, principalmente quando é a parte de cima, que às vezes eu vou fazer algum cabelinho, colar, e aí eu pinto a parte de cima para depois colar o cabelo. Então, eu sempre passo secador porque facilita, fica um pouquinho mais rápido, tá bom? Só que eu acho que tem que ser, como é a carinha, eu acho que tem que ser um pouco de longe. Não sei se ela tá perguntando do rosto. Ah, tá. Não sei se espalha, né? Porque no cabelo não dá pra ver direito, né? Ah, não, não vai espalhar, só se você colocar muita água na tinta, tá, Jude? Se você não colocar tanta água, não vai espalhar, não. Pode ficar tranquila. Agora, se deixar muito aguado, aí eu já não sei, eu não fiz desse jeito. Então, mas acho que não. Tinta de tecido, ela é mais firminha, tá bom? Ó, tô fazendo aqui, eu vou só pintar aqui a boquinha onde eu coloquei aqui o limite. Vou virar pra mim não fazer uma boca torta, meninas. Senão eu faço aqui torto e depois não tem como a gente consertar. Tinta de tecido, meninas, é difícil porque se você erra, né? Por isso que é bom, se você não tem tanta prática pra pintar com a tinta de tecido, faz uma boquinha, desenha só no tecido, treina a pintura daquela boquinha pra depois você passar pro rostinho da boneca. Porque às vezes a gente faz a filtragem é o que mais demora, né, pra fazer. E a gente tem um trabalhão. A hora que a gente vai pintar, estraga a boneca. Então, treina antes num tecidinho. Eu tenho até um vídeo meu no YouTube. Depois, quem quiser entrar no YouTube e me seguir lá, é fabricando.comamor, tá? Entra lá, tem um videozinho eu mostrando eu pintando o olhinho numa almofadinha. Que aí você faz uma almofadinha da cor do que você vai usar para as bonequinhas, enche ela e costura. E aí você treina para você fazer boquinha, olhinho, você vai treinando. A Sônia falou que ela tá ficando muito linda. Vai ficar fofa, viu, Sônia? Não é porque é eu que faço não, mas elas ficam muito fofinhas, todas ficam fofinhas. Eu tenho vontade de ficar com tudo, mas eu não posso, as clientes não deixam também, né? Pus um pouquinho de água aqui para dissolver esse restinho aqui. Eu não posso ficar e as clientes não deixam porque eu tenho muita encomenda e elas não vêem a hora de chegar as bonequinhas delas. Ó, pintei aqui a boquinha. Tá vendo? Só fiz aqui o contorninho da boquinha com o rosê, só com o rosê, tá? Agora eu vou dar uma limpadinha no meu pincel, coloquei na água, vou tirar o excesso aqui. Aí, meninas, agora, o que eu vou fazer? Esse olhinho aqui, ó, ele ainda tá meio, ó, tá molhadinho, até manchou aqui meu dedo. Eu vou ter que esperar um pouquinho mais pra esse olhinho. Eu acho que eu vou continuar com o rosê aqui mesmo, eu tirei o excesso, mas eu vou pegar um pouquinho do rosê, ó. Colocar mais pra cá pra vocês conseguirem ver. Colocar aqui, ó, e eu vou pôr um pouquinho de água pra gente dar uma esfumaçadinha com esse rosê aqui no rostinho da bonequinha, tá? Ó. Denise falou que ela mudou pra Florianópolis. E agora que ela tá se ajeitando, que ela quer fazer outro bebezinho, que ela vai fazer com o olho pintado. Ai, a Denise faz umas bonecas lindas, viu, meninas? Ela participa de feira, ela vende umas bonecas muito fofas. Se alguém quiser comprar alguma também, ó, super indico. A Denise é uma aluna que é muito dedicada e faz bonecas muito lindas. Viu, gente? Depois vocês entram. Não sei se você tem página, Denise. Quem tiver página, meninas, quiser colocar aí nos comentários pro pessoal seguir também, pode colocar, não tem problema não. Coloca a página de vocês, uma vai seguindo a outra, uma ajuda a outra, tá? Vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom? Ó, então eu dissolvi bem aqui, ó, tá bem aguadinho, ó. Ó,
é o rosê bem aguado, tá? Então, eu vou pegar esse rosé aguado aqui, eu vou tirar o excesso aqui no tecido, ó, só dei uma passadinha. Aí, a gente vai passar aqui na voltinha desse narizinho aqui pra marcar. Vou passar do outro lado aqui que vocês vão ver melhor. Só uma bem clarinha, só pra marcar a voltinha do narizinho. Eu vou passar, que eu tirei o excesso também, vou colocar no buraquinho do nariz, de um lado e do outro. Com um rosézinho, ó. Só pra dar uma coradinha nesse buraquinho do nariz. Tirar o excesso de novo, vou passar direito aqui, porque essa partinha não ficou bem certinha. Aí, vocês podem marcar aqui esse narizinho. E aí, eu vou subir esfumando, ó, com esse restinho de tinta, eu vou dar uma esfumadinha, ó. Bem aqui nessa partinha de baixo do narizinho, ó. Tem que ficar bem fraquinho, ó, não precisa de ficar forte, ó. Pode até passar o dedo pra ele ficar só um rosadinho. Pode falar, filha. A Esther falou que compartilhou nos grupos e no Facebook a sua aula. Ai, obrigada, viu, Esther? Gente, a Esther também, ela tá com uma boneca e ela tá compartilhando aí, ela tá fazendo uma rifa. Se alguém quiser depois comprar, ela vai colocar no comentário aí também, viu, gente? Aí, se alguém quiser comprar, pode entrar em contato com ela. Coloca aí nos comentários, viu, Esther? Ó, meninas, tirei o excesso aqui também. E agora, eu vou fazer o risquinho do narizinho dela. Ela tem um risquinho aqui, desse ladinho, e um risquinho aqui do outro, ó. Só pra marcar essa partinha do narizinho. Eu vou colocar mais de perto pra vocês verem. Tá bem fraquinho, ó. Só um risquinho rosadinho aqui e aqui. Aí, aqui eu vou dar uma pintadinha bem de levinha com rosinha. A Denise Passar falou, o dedo. obrigada, Amanda, amo você. Também, viu, meninas? Amo todas vocês. Ó, narizinho aqui. Aqui eu vou dar uma esfumaçadinha também com o restinho da tinta. Eu não passei mais tinta, tá, meninas? O pincel tá quase seco. Só pra dar uma coradinha aqui e marcar a voltinha desse narizinho, ó. Tá marcadinho aqui, ó. Se vocês olharem, dá pra ver que tá marcadinho, ó. E passei o rosinha aqui por dentro. Vou passar um pouquinho só mais na lateral aqui. Aqui de um ladinho. E vou passar do outro ladinho do nariz. Aqui também. Ó, vai ficar mais rosadinho, vai marcar um pouquinho mais esse narizinho, tá? Aqui no queixinho, meninas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o restinho aqui da tinta. E eu vou marcar esse queixinho, ó, bem de levinho. Vou virar assim pra baixo, pra dar uma marcadinha nesse queixinho. Quando a gente vai fazendo essa pintura, meninas, vocês acham que às vezes não aparece tanto. Mas quando você finaliza, você vê que faz toda a diferença, tá? São detalhes que vai fazer toda a diferença, que vai deixar a bonequinha mais humanizada, mais com rostinho de bebê. Então, vale a pena fazer, tá? Ó, fiz aqui no queixinho um pouquinho e o narizinho, tá? Já tá desse jeitinho. Nos cantinhos da boquinha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui um restinho aqui de tinta. Vou passar aqui nesse cantinho, vou fazer uma bolinha nesse cantinho aqui pra dar uma rosadinha. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Passar aqui pra fazer uma bolinha aqui. Vou fazendo um movimento circular mesmo, ó, meninas. E aí, eu vou puxar pra esse cantinho da boquinha aqui. Só pra dar uma rosadinha, dar uma profundidade maior nesses risquinhos aqui, nesse buraquinho da boca, ó. Tá? A Judy falou que ela mora em Floripa também, né? Aham. E a Denise falou que deve ter 2 meses já que ela tá lá. É, a Denise, eu lembro, ela falou pra mim que ia mudar mesmo. As meninas, bastante gente que é do sul mudou pra outros lugares, né? E até organizar tudo demora um pouquinho, mas logo vocês estão fazendo aí as bonequinhas, viu, gente? A Judy já é de lá, né, Judy? Eu acho que é, né? Depois você confirma, mas eu acho que a Judy já é de lá, não mudou. Ó, meninas, então, agora o que a gente vai fazer? O olhinho aqui, eu acho que ó, tá quase seco, ainda tá manchando. Eu vou vir aqui pra sobrancelha, por enquanto, que o olhinho ainda tá secando, tá? E depois a gente vai passar tinta aqui marrom, tinta preta, vai misturar com esse branco e aí não vai ficar muito legal. Eu vou fechar esse rosinha aqui. A Judy falou que mora lá há mais de 50 anos. Nossa, Judy, tudo isso? Faz tempo já, então.
Tem que conhecer lá. Eu não conheço, só conheço Balneário Camboriú. Florianópolis eu não fui ainda, mas é lindo. Todo mundo fala que é muito lindo, veja as fotos, né? Tem que conhecer. Ó, meninas, então eu peguei agora, tomei a roca, viu, gente? Esse número 506 aqui, que é o cerâmica, tá? Como ela vai ter um cabelinho ruivinho, aí eu vou usar essa cor aqui pra ficar mais parecida com o tomzinho do cabelinho dela. Eu vou usar esse meu pincel aqui de tanto esfregar pra fazer boca, olho, ele tá meio descabelado, tá vendo? Eu vou usar esse outro pincelzinho que eu até guardo ele aqui nessa partinha aqui, porque aí não estraga a cerda dele, que ele é bem fininho. E esse daqui, ele ajuda bastante a fazer essa partinha da sobrancelha, ó, como que ele é fininho, ele é bem pequenininho, ó. Tá vendo? Eu vou usar esse. Aí, eu vou pegar um pouquinho dessa cor aqui que tá na tampinha. Vou colocar aqui no pirex. E eu vou colocar um pouco de água, tá, meninas? Porque senão ele fica muito grosso. A hora que a gente vai fazer aqui a sobrancelha, ele fica muito grosso e aí não fica com os fiozinhos fininhos. Então, eu vou pôr umas gotinhas de água aqui, umas 4 gotinhas. Vou misturar aqui pra ele ficar bem molinho. Ó, misturei bem aqui pra ele ficar bem molinho. Ele não tá tão aguado quanto o rosé, tá, meninas? Vou mostrar aqui de perto pra vocês verem. Ó, tá molinho aqui, mas ele não tá tão aguado, tá? A gente falou também demais e que o pessoal é super acolhedor. Ai, uma hora eu vou aí, Judia, eu vou te conhecer pessoalmente, tá bom? Ó, meninas, aí esse pincel, ele tá todo sujo, tá vendo? Todo borrado. Eu vou limpar ele aqui, porque pra gente fazer a sobrancelha não pode estar borrado assim, porque a gente deita o pincel e aí pode acabar manchando o rostinho da boneca. Então, limpei o pincel. Aí, eu vou pegar aqui, essa daqui, meninas, ela é uma bonequinha mais bebê, então a gente não pode fazer uma sobrancelha com muito pelo, muita coisa. Eu marquei os dois lados aqui já pra fazer, então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um teste aqui no pano, tá vendo? Tá saindo bem fininho, ó. Vocês fazem um teste primeiro no pano antes de passar aqui pro tecido. Então, eu vou fazer uns risquinhos aqui, ó, bem fininhos pra sobrancelha dela. Sempre tiro o excesso e aí vem aqui pro tecido, ó. A Esther falou que essa é a hora que ela mais acha difícil a sobrancelha. Ah, é, Esther? Mas se de repente, meninas, vocês tiverem muita dificuldade de fazer os risquinhos pra sobrancelha, vocês podem pegar também, tem aquele giz pastel, e só dar uma esfumaçadinha e fazer um risquinho só pra sobrancelha inteira, até vocês terem prática mesmo, tá, meninas? Ó, os risquinhos como que tá ficando, ó, bem fininho, tá vendo? Com esse pincel aqui, ele fica bem fininho. É porque, às vezes, meninas, aí faz uma sobrancelha muito grossa, não fica legal. Então, tem que treinar, ou treina bem no tecido primeiro, né? E aí, depois vocês passam pro rostinho da boneca. Antes, treina num tecido. E aí, depois vocês passam pro rosto da boneca pra não ter perigo de estragar. Vou fazer uns risquinhos. Boa noite, Luzia. Ó, como que ficou bem fininha, tá vendo a sobrancelhinha? Aí, agora eu vou fazer igual do lado de cá, ó. Peguei aqui, eu tiro o excesso no tecido. Tirei o excesso. E aí, eu faço os risquinhos deitadinho, ó. Vou fazer parecida com essa, tá? Nunca fica idêntica, né? Mas... porque faz de um lado é de um jeito, do outro lado é de outro jeito, meninas. Ó, fazer um risquinho aqui no comecinho. Mais 2, igual eu fiz do outro lado, ó. Vocês vão tentando copiar, faz de um jeitinho de um lado, aí do outro vocês tentam fazer igual. Aqui ficou mais clarinho, eu vou dar uma passadinha por cima. Ó. Aí, eu vou fazer agora uns risquinhos, ó, fiz o risquinho pra lá, agora de cima pra baixo, ao contrário. Vou virar aqui só pra mim não fazer torto.
A Judy falou que fez até um molde pra sobrancelha e vai ver se dá certo. Aí ela repassa pra gente. Ah, tá. É bom, né, Judy? Porque o moldezinho ajuda a fazer no lugar certo, né? Os risquinhos pra sobrancelha, é bom mesmo. A Esther perguntou se o curso da promoção é esse aí que você tá fazendo. Isso, é esse daqui. Ele já tá pronto, viu, Esther? Na verdade, o curso tá pronto. Tem outros rostinhos pintados lá na página, no grupo do Facebook. Mas aí eu tô fazendo mais uma pinturinha aqui pra vocês terem ideia de como que é feito esses rostinhos, tá bom? Então lá vai ter boneca, tem a boneca negra que é pintada, tem o olhinho pintadinho, tem com o olhinho fechado, com o olhinho aberto. Então tem algumas bonequinhas. Essa bonequinha que eu mostrei no começo da live aqui, depois eu vou mostrar no final de novo, a minha, né, que é a Catarina, foi uma das primeiras que eu fiz do curso. Então tem a pintura do rostinho dela lá pra vocês aprenderem a fazer também, tá bom? Ela com o olhinho azulzinho clarinho. Ó, meninas, a sobrancelha ficou assim. Ela nunca fica idêntica, tá? Uma outra, mas eu tento fazer parecida aqui. Ficou um pouquinho parecida com a outra aqui. Aí vocês arrumam os cabelinhos aqui da sobrancelha, vê se tá meio parecidinho. Senão vai consertando aí pra ficar certo. Virar aqui pra mim, ó, tá faltando um pelinho aqui que tá um pouquinho mais... A outra tá um pouquinho mais pra baixo. Fazer um risquinho aqui pra ficar parecida com aquela, ó. Tá vendo? Aí bati aqui no pedestal. Então, agora que o olhinho já secou um pouco, meninas, a gente vai pra parte do olhinho, tá? Então, aqui no olhinho, a gente vai começar a fazer essa partinha aqui pra depois a gente contornar esse olhinho aqui dessa bebê. Mas ela já tá ficando linda, gente. Olha que rostinho delicado. Que coisinha mais fofa, gente. Então, eu... falou, saludos desde Peru. Belo tu trabalho. Obrigada, José. José também é nosso aluno, viu? Ele tá no nosso grupo do WhatsApp. Ele tem nosso curso também. Depois eu quero ver, viu, José? Se tiver feito alguma das bonequinhas, você manda pra gente ver lá no grupo, viu? Quero ver de todo mundo, meninas. Quem for fazendo, vai mandando pra gente ver no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, meninas, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a bolinha do olho aqui. Se vocês quiserem pegar um lápis e desenhar, vocês podem desenhar. Eu vou desenhar aqui dos dois aqui pra gente fazer uma bolinha do mesmo tamanhinho, tá? Então, eu vou desenhar aqui porque já deu uma secadinha, né? Só vou dar uma desenhadinha pra gente ver aonde vai ser a bolinha desse olhinho aqui. Pra não fazer torto, que senão aí faz uma de um jeito, outra do outro, aí não fica legal, tá, meninas? Então, aí vocês podem desenhar pra gente ver aonde vai ser aqui a bolinha do olhinho dela. A Judy falou, prof, que sobrancelha maravilhosa. Ficou, Judy? Depois você vai ver de pronto, ela vai ficar toda fofa, toda linda. Ó, meninas, eu fiz uma bolinha aqui, então, que é onde eu vou pintar o olhinho dela, tá bom? Então, a parte branquinha a gente já fez, agora a gente vai começar a pintar, colorir essa parte de dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar esse pincel aqui, que ele é mais fininho, que eu uso ele só pra fazer os detalhezinhos. E vou pro meu pincel descabelado de novo. Porque esse daqui, que ele é um pouquinho descabelado, ele ajuda a pintar essas partinhas aqui. Já tô com esse restinho de tinta aqui, que eu dissolvi. Então, eu vou pegar e eu vou dar uma pintadinha aqui, meninas, ó. Eu não vou passar em volta toda aqui do olho, porque depois eu vou vir com preto, eu vou vir com outras cores. Então, eu vou pegar esse marrom aqui que a gente tem, que é mais clarinho. E eu vou dar uma pintadinha aqui pra gente começar a fazer esse olhinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, pintando aqui. Não precisa ficar igualzinho, meninas, que a gente ainda vai vir com outras cores aqui pra pintar mais esse olhinho, tá? Que a gente vai mesclando pra deixar da cor que a gente precisa. Então, eu só pintei um pedacinho. Agora, eu vou vir com esse marrom mais escuro, que é o terra queimado. Eu vou pegar um pouco dele. A Denise falou assim, Amanda,
Esse molde é o mesmo do bebê de olho fechado que eu tenho? Isso, é o mesmo molde. Só que a diferença é que essa daqui é com o olhinho abertinho, tá? É o mesmo moldezinho da cabecinha. Ó, meninas, eu vou aproveitar o que tem aqui na minha tampinha, tá? Que é esse daqui. Eu não vou dissolver na água. Não sei porque tá meio dura aqui minha tinta, mas vamos ver. Aí, eu vou passar nessa voltinha aqui do olhinho. Tá meio dura mesmo essa tinta. Ó, vou passar na parte de cima aqui do outro olhinho também, pra ficar igual. Só nessa partinha superior, tá, meninas? A Denise falou que é de olho aberto, ela não fez ainda. A de olhinho fechado você fez, né, Denise? Acho que a Denise já tinha feito já. Tem algumas meninas que já têm o curso, outras tem o curso da Sophie também. A feltragem, meninas, a técnica é a mesma, só que aí muda um pouquinho a parte do olhinho, né? Porque como o olhinho dela, ele não é aquele acrílico reborn, é um pouquinho mais fácil de fazer a feltragem. Até para quem vai começar a fazer as bonecas, eu sugiro que comece por essas daqui, a técnica da feltragem das bebês RN, que é um pouco mais simples do que a com olhinho reborn, que é o que eu vejo que tem mais dificuldade, as meninas. Ó, meninas, fiz isso daqui, eu vou dar uma puxadinha aqui, uns risquinhos, tá vendo? Puxando aqui com o pincel. E aí, vai dando uma escurecidinha aqui embaixo também. Eu vou ir puxando, só que vocês não passam do limite onde vocês desenharam aqui, tá, meninas? Que senão ele não vai ficar legal esse olhinho. Aí, vem de fora pra dentro também, pra fazer uns risquinhos aqui. E aqui puxa uns risquinhos, porque essa parte marrom clara é só pra dar uma iluminadinha. Só puxar aqui, porque o outro tá um olhinho um pouquinho maior que outra bolinha. Pra gente ficar com o mesmo tamanho de olhinho, ó. Aqui no meio não tem problema, que a gente vai pintar ainda com preto, tá, meninas? Então, já fiz desse jeito. Agora, eu vou dar uma limpadinha aqui no meu pincel. Apesar que eu vou usar o preto, não precisa limpar muito, mas só não pode estar com a volta dele borrada, né? Porque às vezes pode acontecer algum acidente. E agora, eu vou pegar o preto. Esse preto meu tá bem novinho, então ele tá bem molinho. Eu acho que eu vou pegar outro pincel, porque esse tá muito descabelado. Vou pegar esse daqui, ó, tá vendo que ele tá melhorzinho. Aí, eu vou pegar o pretinho. E o pretinho, a gente vai fazer agora a íris do olho da bonequinha, ó. A íris do olho é essa parte pretinha aqui que a gente tá fazendo aqui dentro, tá bom? Então, vou fazer do outro lado também a íris do olho, ó. Deixar o branquinho tanto que ficou ali do outro, ó. Vocês dão uma olhadinha, ó, como tá ficando. E aí, meninas, agora com esse pincel, que é um pouco mais fino aqui, que eu gosto de fazer os detalhes com ele, esse bem fininho, ó, eu vou pegar o preto. Com o preto, eu vou dar uma contornadinha aqui nessa parte de cima do olho. Do outro ladinho também, uma contornadinha. Vou puxar uns risquinhos aqui pra gente escurecer essa parte de cima. Puxar uns risquinhos pra cá também. E aí, aqui na partinha de baixo, eu vou deixar ele bem fininho, só pra mim contornar.
Agora, eu vou ter que dar uma viradinha assim, meninas, que senão eu vou contornar torto. Vou contornar a voltinha do olhinho da bonequinha. Aí, a parte de cima, ela vai ficar mais escurinha. E a voltinha aqui embaixo, ela vai ficar mais clarinha, porque ela tá com um marrom por baixo, tá? Ó, meninas, eu vou puxando uns risquinhos daqui pra cá com o pretinho também. Pra gente deixar esse olhinho um pouquinho mais natural, tá? Vou pegar o pretinho aqui e vou contornar outra bolinha aqui desse olhinho aqui. A tinta tem que estar bem molinha, tá, gente, pra fazer isso daqui. Porque se ela não tiver tão molinha, eu vou virar a cabecinha aqui pra mim fazer outra parte do contorno. Se ela não tiver tão molinha, ela não vai cobrir onde a gente precisa. Então, ela tem que estar bem molinha. Se vocês tiverem com uma tinta preta, que ela já tá mais velhinha, menos molinha, aí vocês dissolvem pouquinho na água. Não pode ser muito também pra não borrar, tá? Se dissolver muito, aí começa às vezes a abrir no tecido. Ainda mais preto, né? O preto ele vai abrindo e aí vai ficando feio. Não fica legal, não. Ó, aqui eu vou puxar uns risquinhos também nessa partinha de baixo aqui. E esse daqui também, porque ele tá meio branquinho aqui, ó. Só uns risquinhos. E o contorninho do olhinho. Ó, sem o contorno do olho em volta, ela tá com o olho assustado, né, gente? Mas ela vai ficar linda ainda. Pronto, feita essa parte aqui, ó, vou limpar o pincel. Agora, eu vou voltar um pouquinho pro rosinha, pro rosé. Essa cor rosé aqui. Eu vou pegar um pouquinho sem dissolver, ó. Vou pegar aqui com esse pincelzinho pequeno, vou virar aqui. E eu vou passar um pouquinho no cantinho aqui do olhinho dela. Que é onde é meio rosinha aqui no olho da gente também, tá? Maria Passar do de um Carvalho lado. colocou palminha e a Ju de coraçãozinho. Obrigada, meninas. Ó, vou dar uma passadinha com o rosa aqui nesse cantinho. No outro cantinho aqui também, é onde eu vou finalizar esse olhinho aqui, assim, eu vou deixar aqui bem nessa partinha onde é o canto do olho mesmo da gente, né? Vou passar um pouquinho de rosinha. Pra gente finalizar aqui essa parte do olho. E agora, eu vou pegar essa cor de novo aqui, que é o cerâmica. Eu vou pegar mais um pouquinho dele, vou pegar aqui da tampinha, né, que tem um pouco aqui. Vou colocar aqui pra mim dissolver um pouquinho na água, mas não pode ser muito, tá, meninas? Só um pouquinho. Vou pôr uma gotinha aqui de água pra ele ficar um pouquinho mais molinho. Aí, eu vou tirar o excesso aqui dos ladinhos, tá? Pra gente não correr o risco de estragar. E agora, ó, vou tirar o excesso. A gente vai fazer o contorninho desse olho. Então, eu vou fazer o contorno aqui. Se vocês quiserem, meninas, como eu disse aqui, o meu, ele já tá afundadinho aqui com a feltragem. Mas quem quiser depois pegar essa partinha e desenhar também, vocês podem desenhar, tá bom? Que às vezes facilita um pouquinho pra fazer a pinturinha do olhinho, né? Ó, essa daqui é uma voltinha do olhinho. Agora, eu vou fazer do outro lado aqui do olhinho. Nessa parte aqui, meninas, vocês tentam deixar a mão bem levinha, tá? Pra vocês fazer o contorno. Porque mesmo que o pincel, ele é fininho, se vocês pesam a mão, às vezes fica com aspecto muito grosso. Então, vocês tentam deixar a mão bem levinha, ó, pra poder fazer essa partinha aqui, tá? Ó, os dois cantinhos do olhinho aqui, depois a gente ainda vai passar mais coisa aqui. Agora, a partinha de baixo também. Vou vir aqui, vou vir fazendo o cantinho do olhinho aqui.
E vou fazer a partinha de baixo desse olhinho. Tirar o excesso. Gente, tem meninas que às vezes não gostam muito de pintar, mas pintar pra mim é uma terapia, é muito gostoso de fazer. Pintura, desde pequena, eu sempre gostei muito de pintar, né? E assim, pintando as bonequinhas de tecido, eu acho que ajuda bastante a gente a desestressar, a gente ficar... É bom, né, pra cabeça de todo mundo. Então, mesmo que vocês não tenham tanta prática, se você começar a treinar, vocês vão ver que é muito bom. Ó, vou tirar o excesso agora e eu vou fazer a pálpebra do olhinho aqui, ó, dela. Eu vou voltar aqui, vou vir aqui por cima, ó. Vou deixar um espacinho só pra fazer a voltinha aqui do olhinho aqui, pra gente fazer a pálpebra dela, dessa bebezinha. A Denise perguntou se você coloca cor cerâmica embaixo e depois o preto em cima. Na onde, Denise, você fala aqui dentro do olhinho? É isso? Dentro aqui da bola do olhinho? Ela me respondendo, você me avisa, tá, filha? Ó, fiz uma pálpebra aqui, eu vou virar essa cabecinha pra mim fazer outra, porque senão eu vou fazer diferente. Só pra mim fazer a voltinha aqui igual, tá? Ó. Aí fiz as duas voltinhas aqui do olhinho. Já tá bem fofinha, né, gente? Ó, vou fazer uma curso de pintura e ela falou que é dentro do olhinho mesmo. Ah, dentro, isso. Eu comecei com essa daqui, na verdade, com a cerâmica. Passei, ó, vou colocar mais pertinho pra você ver. Passei a cerâmica embaixo. E aí vim com o marrom e depois passei o preto, tá? Pra dar um fundinho e ficar uma corzinha diferente. Mas, ó, já tá ficando fofa, gente. Olha essa carinha. Coisinha mais linda. Tá ficando linda. Agora, com esse mesmo tom de cerâmica que eu fiz aqui a voltinha do olho, meninas, eu vou pegar uma pontinha aqui um pouquinho. E eu vou fazer a marquinha aqui desse cantinho aqui, ó. Do olhinho aqui da bonequinha. Aqui nesse cantinho também, aqui, bem aqui nessa partinha aqui. Que é onde é a marca, que é onde a gente tem a lágrima do olho, forma a lágrima, né? Bem nesse cantinho aqui, ó. Aqui no outro cantinho também, só pra dar um detalhezinho no cantinho do olhinho, ó. Pode falar, filha. A Esther falou que tá muito linda. Tá ficando fofa, né, Esther, também? Achei que tá linda, tá fofinha. Ó, então agora fiz isso, vamos aproveitar esse cerâmica aqui que eu tenho aqui. Eu vou pegar um pouquinho e eu vou passar aqui no buraquinho do narizinho dela, meninas. Eu vou passar só um pouquinho pra dar uma escurecidinha, ó. Dentro do buraquinho, tá vendo? Vou passar no outro aqui também, só pra dar uma pintadinha, dar uma escurecidinha. Que aí dá uma profundidade maior no buraquinho aqui do narizinho dela. Ó, fiz aqui nos dois buraquinhos do nariz, ó, tá? Agora eu vou pegar também esse cerâmica. Eu vou vir aqui, a gente já tinha esfumaçado os cantinhos da boca aqui com rosinha. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui bem nessa linha aqui onde eu dei os pontinhos. Vou passar aqui e vou vir pro meinho da boca aqui pra gente marcar essa boquinha. Vou pegar aqui do canto, vou enfiar no buraquinho aqui e vou vir aqui pro meinho da boca também. Que a gente vai deixar mais fundinha essa partinha. Com esse cerâmica aqui também, eu vou fazer uns risquinhos, ó, nessa boquinha. Do meio pra baixo, ó, tá? Vem do meio aqui, e aí eu vou fazendo uns risquinhos pra gente marcar essa boquinha aqui também. Passar aqui no meinho. Com o restinho da tinta mesmo, viu, meninas? Só pra dar uma escurecidinha. E eu vou vir do meio também pra cima aqui, pra gente marcar essa boquinha aqui, fazer uns risquinhos e ela ficar mais natural. Um pouquinho de água aqui, porque já tá ficando dura aqui minha tinta aqui que eu coloquei no Pirex. E aí, eu vou vir nos cantinhos da boquinha, ó. Vou vir do cantinho daqui
E vou vir pra cá com essa mesma tinta, tá, meninas? Tô com a mesma tinta, eu não mudei de tinta. Tô usando o restinho que tem aqui no Pirex, ó. Vou vir do cantinho de cá também pra cá, na boca. Só nos cantinhos. Tá perfeito. Tá ficando fofa, né, Júlia? Do cantinho também, desse lado pra cá, ó. E desse daqui também. Ó, já ficou assim, ó. A boquinha, ela tá ficando mais escurinha. E ela tá ficando mais certinho. Agora, meninas, a gente vai pegar aqui, vou lavar o pincel. Pra não correr risco de bater em nada. Eu vou pegar um pouquinho do meu branco, vou lavar esse outro pincel que tava aqui parado também, ainda mais preto, ó. A gente acha que não vai acontecer acidente, mas acontece, viu, gente? Aí, vou pegar um pouquinho do branco. Vou colocar aqui um pouquinho do branquinho. Vou dissolver aqui, tá, meninas? Tô dissolvendo um pouco desse branco aqui. Porque meu branco tá duro. Ele não é tão velho, mas eu acho que era uma tinta que não tava muito nova quando eu comprei, sabe? Aquelas tintas que fica guardada, eu acho muito tempo. E aí, ela tá meia durinha. Tirar o excesso aqui no paninho. E aí, eu vou pegar esse branquinho aqui. Na boquinha, eu vou fazer uns risquinhos pra iluminar. Mãe. Oi, a filha. Denise falou que quer aprender a pintar. E ela perguntou se esse pincel fininho é o 0. Ele é o 0. Eu só não consigo ver aqui direito, aqui, ó, Denise, porque já sumiu. Mas ele é o mais fininho que tem, ele é bem fininho. Quanto mais fininho, é melhor pra fazer esses detalhes, meninas. Pincel bem fininho, ele é mais fácil que pra vocês fazer os detalhezinhos na boca. Ó, fiz uns risquinhos branquinhos, ó, pra dar uma iluminada. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho, vou tirar o excesso. E eu vou passar um risco deitado, eu vou virar assim de ponta cabeça só pra mim passar certo. Um risco deitado, que aí vai dar um tom de iluminação aqui. Na parte de cima também. Ó, na boquinha, tá vendo? Agora, aqui na partinha de cima da boca, eu vou vir e vou contornar esse lábio aqui também, ó. Pra gente dar uma apagadinha nessa partinha de cima aqui e ficar uma boquinha mais naturalzinha. Tirar o excesso aqui também e vou passar aqui também no lábio inferior, ó. Passar um pouquinho mais aqui de lado pra ela dar uma clareadinha. Ó, meninas, a boquinha. Aí, a boquinha já vai ficando mais natural, tá vendo? Vou pegar esse mesmo branquinho aqui, vou tirar o excesso. Vou passar aqui, ó, de lado aqui, ó, no narizinho. E vou esfregar um pouquinho o pincel pra ficar iluminado aqui. E vou passar o dedo, ó. Tá vendo, ó? Só pra dar uma iluminadinha. Vou pegar mais um pouquinho do branquinho. Vou dar mais uma passadinha com o pincel de lado. Sempre de lado, ó. Que a gente só tá dando uma leve iluminadinha nesse narizinho, ó. Ele vai ficar branquinho, mas ele vai ficar meio esfumaçadinho, ó. Ó o narizinho, com a pontinha branquinha, tá vendo? Agora, aqui também, ó, vou limpar aqui o pincel. Vou passar um pouco aqui em cima da pálpebra aqui, pra ela ficar mais branquinha. Depois a gente vai vir com outras cores também, mas só pra ela ficar numa cor uniforme. Só aqui dentro da pálpebra, ó, meninas. Aqui. A Denise falou que vai ver um curso de pintura. Mas só assistir as aulas, Denise, você consegue fazer sim. Tem várias lá na página lá. Vai fazendo, faz a almofadinha, que nem eu disse, e vai treinando que você consegue, viu? Ó, vou pegar um pouquinho agora desse rosé aqui. Vou misturar com esse branco aqui, só pra dar uma corzinha um pouquinho mais clara, ó. Vou pegar mais um pouquinho. Vai ficar linda, viu, Socorro? Depois eu vou colocar o cabelinho em cima só pra vocês verem. Mas ela vai ficar uma bonequinha linda. Eu ia falar que ia ficar uma boneca, né? Mas uma boneca já é, né? Ó, peguei um rosadinho, então, e eu vou passar um pouquinho aqui em cima da parte do olhinho dela aqui.
Só pra dar uma rosadinha aqui. Eu misturei um pouquinho do rosa com o branco, tá, meninas? Só pra ficar um pouquinho mais clarinho do que o rosé já é. Tem umas tintas aqui que tá uns pedacinhos, depois eu tenho que pegar uma pinça de sobrancelha pra tirar. Ó, passei bem em cima aqui do olhinho, ó, pra ficar meio rosadinho, tá vendo? Agora eu vou dar uma molhadinha aqui, eu vou pegar uma pontinha só desse daqui que é... Ah, esqueço o nome das cores da cerâmica. Só um pouquinho, vou dissolver na água pra mim dar uma esfumaçadinha ali e a pálpebra ela ficar um pouquinho mais natural, ó, um pouquinho mais clara. Pegar aqui, ó, e aí eu vou passar meio esfumaçando, ó, essa partinha aqui da pálpebra de cima, ó, só pra ficar um tom de alaranjadinho aqui e ela ficar mais natural, essa partinha aqui da pálpebra, ó. Aqui em cima vocês podem fazer a mesma coisa, só vou dar uma esfumaçadinha também. Pra ficar um pouquinho mais natural. Deixa eu pegar aqui uma pinça aqui, ó, que ficou uns pedacinhos de tinta meio duro. E a gente vai pintando e atrapalha aqui no olhinho, ó. Uns pedacinhos meio durinho de tinta. Pronto. Vou passar só aqui nesse cantinho que eu tirei e saiu aqui com a tinta. Pronto. Agora, meninas, ó, vou lavar o pincel. Eu vou pegar um pouquinho mais desse branco. Vou colocar aqui, vou pôr um pinguinho de água. Minha água já tá preta, viu, gente? Tanto dissolver as coisas. E aí, eu vou dar uma passadinha aqui pra essa partinha do olho ela ficar um pouquinho mais branquinha, ó. Só um pouquinho aqui no cantinho. Vou tirar o excesso também, que aí eu vou dar uma passadinha com esse daqui, ó. Vou fazer aqui como se fosse uma olheirinha, essa partinha branquinha aqui. Bem de levinho, eu tiro o excesso. E ponho aqui também. Só pra ficar um pouquinho mais clarinho, ó. Vou pegar aqui nessa voltinha aqui do olhinho também, vou passar um pouquinho do branquinho, ó. Do outro lado aqui também, tá, meninas, ó. Só pra dar uma iluminadinha nesse olhinho aqui, tá? Aí, eu vou pegar o restinho aqui dessa partinha aqui que tá meio marronzinha aqui, bem pouquinho. Vou tirar todo o excesso aqui, não pode ficar muito, porque senão fica muito forte. E eu vou fazer uma voltinha aqui, como se fosse uma olheirinha aqui da bonequinha, ó, bem de levinho, tá vendo, ó? Tá quase seco esse pincel. Do outro lado também. Vou fazer aqui, mas bem de levinho, ó. Pincelzinho quase seco. Não é pra parecer muito mesmo, não. É só pra marcar mesmo essa partinha aqui. Vou pegar esse também aqui, vou tirar o excesso e vou fazer o buço aqui, ó. Essa partinha aqui que aparece do buço aqui da bonequinha. Passar o dedo. Pegar um pouquinho do branco aqui que eu tinha dissolvido. Vou passar nesse meinho aqui. E vou vir com mais um pouquinho do branquinho aqui. Agora, o branco tá mais puro, tá, meninas? Passar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Ó, como que já tá o olhinho. Só um minuto. Tá bom, filha. Ó, meninas, então, agora o olhinho ele já tá pronto, tá com o rostinho prontinho. O que que dá pra gente fazer? Dá pra colar os cílios bem nessa partinha aqui da pálpebra,
Ou então dá pra fazer os cílios também com essa caneta que eu mostrei pra vocês. Só que pra fazer os cílios com essa caneta, a gente vai ter que esperar secar um pouquinho, porque a gente não pode passar a caneta enquanto o olhinho tá molhado. Se passa a caneta e o olhinho tá molhado, a caneta ela seca, ela estraga, tá, gente? Então, se vocês não vão secar com secador ou esperar secar, vocês podem colocar os cílios nesse olhinho. Vou fechar todas as minhas tintas aqui, pra não ter perigo de acontecer nada. Eu vou pegar uns cílios aqui, vou pegar um que não tem muito, eu tenho uns aqui, meninas, que eles são com muitos cílios, ó, tem bastante aqui. Tenho vários, né, em casa, ó. Esse daqui também tem bastante. Esse daqui também. Quando ele é assim, bem comprido, quando é o olhinho acrílico reborn, o que que eu faço? Eu enfio um pouco por dentro da pálpebra. Esse olhinho aqui, como ele é pintado, ele não tem onde colocar. Então, se eu colocar esses daqui, vai ficar muito grandão. Eu tenho um outro cílios aqui, que ele é um pouquinho mais delicadinho, ele é menorzinho, ó. E tem menos, eu vou ver com esse daqui como que vai ficar, tá? Aquela outra bonequinha ali, quando eu fiz o curso, ela tinha os cílios coladinho. Só que uma criança brincou em casa aqui com a bonequinha e acabou arrancando. E aí, eu não coloquei mais e fiz com a caneta mesmo, que também fica uma gracinha, tá, gente? Aí, vai de cada uma de vocês. Dependendo, se vocês forem fazer a bonequinha para uma criança muito novinha, é melhor vocês só desenhar os cílios. Se for um pouquinho maior, vocês explicam que esses cílios, ele pode sair se acabar puxando com força. E aí, vocês podem colocar esses cílios aqui, tá? Eu vou colocar aqui pra gente medir o tamanho que é esses cílios aqui do olhinho da bonequinha. Tá meio molhado aqui, eu tenho medo de borrar o olho. Ah, ó, tá vindo aqui. Eu vou pegar uma tesoura e eu vou cortar. Pra não ficar muito grande. Tá bom, pode deixar. Cortei aqui um pedacinho, meninas. Medindo o tamanho do olho dela, tá? Pra mim colocar aqui. Vou deixar esse aqui, que eu tenho que passar cola, né, nesse cílios. Vou pegar o outro aqui. Vou medir também, porque às vezes o olho fica um pouquinho maior que o outro. Então, vocês medem no olhinho, tá, meninas? Não corta os dois iguais, porque senão às vezes dá diferença. Ó, vou segurar aqui só pra mim ver até onde eu vou colocar. Vai ficar... Cortar esse cíliozinho. E aí, meninas, com essa cola aqui que a gente tem, que é a de cola de silicone líquida, né? Essa é da Tech Bond, como eu disse que eu uso. Ela já tá bem no finalzinho, eu vou deixar ela meio abaixadinha aqui pra ela descer logo. E aí, eu vou colar os cílios aqui no olhinho dela. Deixa eu só ver o tamanho, se tá certo, que o outro parece que deu muita diferença de tamanho. Esse daqui eu vou cortar só mais um pouquinho, ele tá muito grande. O olhinho, meninas, eu tô só esperando secar um pouquinho mais pra gente fazer uma iluminação com a corzinha branca, tá? Porque se eu colocar agora, como ainda tá meio molhado, ele não vai ficar bom. E aí, eu vou colocar os cílios, vou fazer uns cíliozinhos aqui embaixo também com a caneta. E aí, depois eu faço a iluminação. Aí, como eu disse, quem quiser pegar e deixar o olhinho brilhante, igual da bonequinha que eu mostrei no começo, pode colocar, que eu já fiz o teste, dá certo, tá? Colocar o esmalte, é o Extra Brilho, aquele que ele é meio roxinho, da Risqué. Aí, vocês podem colocar, só que vocês vão colocar só na partinha que vocês querem aqui, que deixa brilhante. O restante, não. Tá que nem aqui na pálpebra, em cima do olho, não. Só na partinha de dentro do olho, que aí ela vai ficar brilhante e vai ficar bem bonitinha, tá bom? Deixa eu ver se já desceu aqui, acho que desceu a cola. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui dos cílios, da cola aqui nos cílios,
Mas não precisa ser muita cola, viu, gente? É só um pouquinho dessa colinha, ó. O meu já saiu um monte aqui, vou ter que tirar o excesso. Ela fica virada pra baixo. E aí, depois fica muita cola. Aí, vocês tiram com alguma coisinha, ó. Que senão acaba estragando o olhinho se fica com muita cola, tá? Ó, tirei o excesso aqui, veio até pro meio dos cílios aqui, vou ter que tirar. Tirar com o dedo, porque depois ela fica dura e aí ela estraga. Pronto. Agora, eu vou colar aqui no olhinho, ó. Vocês colam bem certinho aqui na voltinha do olhinho, ó. Quiser usar até a... Deixa eu limpar aqui, tá cheio de cola meu negócio. Se quiser usar até... a pinça de sobrancelha dá certo também, ó. E aí, vocês ajeitam pra ficar bem certinho esses cílios aqui. Os cílios, tem bastante gente que tem dificuldade pra colocar, viu, meninas? Mas é só fazer com cuidado que dá certo. Deixa eu virar pra mim aqui. E ajeitar, porque ele tá meio pra cima, ó. Os cílios. Aí, vocês têm que colocar de um jeitinho que fica bem certinho, bem bonitinho. Já vou mostrar, vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Só tô ajeitando, porque a cola, quando a gente precisa, ela não seca. Agora, quando a gente não quer, essa cola seca rápido. Ela é desse jeito. Quando a gente vai colar o rostinho, às vezes a gente quer que seca logo e demora uma eternidade pra secar. E aí, às vezes, a gente tá colando aqui, ó, com cílios, gente. Olha que coisa linda de cílios. Como fica lindo, ó, já dá outra carinha com cílios, né? Vou colocar do outro ladinho agora aqui. Passar um pouquinho da colinha aqui. Cola saiu um monte aqui. Vou colocar aqui no cantinho desse olhinho. Então, vou pegar aqui a pinça, com a pinça de sobrancelha eu vou ajeitar aqui. Pronto. Tá com os dois olhinhos com cílios agora. Olha, gente, que coisa linda. Já fica outra carinha com cílios, né? Tá bem delicadinho. Agora, meninas, eu não vou colocar... Tem gente que gosta de colocar cílios embaixo. Se quiser, pode colocar também. Eu vou pintar mesmo com a tintinha preta, tá? Tinta não, a caneta. Então, tô usando essa caneta piloto aqui. Aí, eu vou fazer o quê, ó? Já tem a parte dos cílios preta ali. Eu vou vir aqui por baixo, ó, vou dar uma passadinha, bem de levinho, só na metadinha. Do outro lado, a mesma coisa. Vou vir aqui nessa partinha da linha d'água aqui do olho, dá só uma passadinha. E aí, eu vou fazer uns cíliozinhos aqui embaixo. Bem pequenininho, tá vendo? Só pra falar que tem uns cíliozinhos aqui. E vou fazer do outro lado também, ó. Essa caneta, ela é bem fininha, tá, gente? Ó, só fiz uns cíliozinhos embaixo, pra ficar com os cílios aqui também, né? E aí, depois que tiver secado também, vocês podem corrigir a voltinha do olhinho aqui, ó. Nem se tiver alguma partinha que você quer dar uma corrigidinha, que tá um pouquinho mais escuro que o outro, você pode passar. Mas tem que estar seco, ó. O meu já secou. Se não tiver seco, vocês não passam, porque aí estraga a caneta. Tá? A caneta, ela vai parar de pegar. Já aconteceu, porque eu já fiz isso.
E aí, depois tem que comprar outra caneta, que ela não funciona mais. Ó, pronto. Ficou assim, então, esse olhinho. Agora, eu só vou pegar o branquinho, pra gente colocar uma pintinha só com branco, né? E aí, dar uma iluminadinha nesse olho. E aí, depois é só juntar no corpinho que ela tá pronta, gente. Vou pegar um pouquinho desse branco aqui, então. Ó, ele já tá com uma pintinha aqui no olho, mas eu vou fazer mais uma pintinha aqui, mais branquinha, e uma aqui embaixo. Então, eu vou fazer do outro lado também. Quando vocês fizerem, vocês fazem sempre na mesma direção, tá? Então, uma pintinha maior aqui. Um pouquinho maior. E uma embaixo. Uma em cima e uma embaixo. Essa outra partinha que a gente tinha deixado aqui com uma iluminação, vou dar uma pintinha aqui assim, só pra ela ficar um pouquinho mais clarinha também, ó. Tentar deixar igual as duas. Ó, pra ela ficar com o olhinho, tá vendo? Com o olhinho bem iluminadinho. E aí, depois, quando colocar aquela parte que eu falei que é com o brilho, né? No nariz eu vou fazer um risquinho aqui pra ficar mais branquinho. Pra dar uma iluminadinha a mais aqui. Pronto. E ela tá assim, gente. Eu achei que ela ficou muito fofa. Ficou linda, não ficou, gente? Agora eu só vou colocar o cabelinho por cima pra gente ver como que ela vai ficar com o cabelo, tá? Eu vou decidir ainda o cabelinho, qual dos dois. Eu tenho um tipo de cabelo ruivinho e tem um outro que é bem laranja. E aí, eu vou ver qual dos dois que eu vou estar colocando nela, pra gente ver como que vai ficar melhor. Depois também, meninas, ó, que secar aqui, se vocês quiserem, é que tá secando ainda essa partinha do olhinho. Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem passar aqui em cima, ó, como se fosse um delineadinho, ó. Passar aqui pra ficar um pouquinho mais pretinho. Depois que a cola estiver seca, né? Ó, passei um pouquinho de um lado. Agora, eu vou passar por cima do outro, bem aqui em cima, onde tá os cílios aqui que a gente colou. Porque aí, esconde essa colinha também, que às vezes fica aparecendo, ó. Tá? Vou passar aqui. Como se fosse um delineado em cima desses cílios aqui, até facilita pra fazer, porque você sabe o limite onde você vai passar aqui. Dá uma puxadinha no cantinho. Ó, meninas, passei em cima e dei uma puxadinha no cantinho do olhinho, ó. Só pra ficar mais pretinho. Mas olha que rostinho mais lindo, gente, que ficou. Ficou uma coisa fofa, muito fofa. Agora eu vou pegar só aqui o cabelinho, então, pra gente ver. Eu vou tirar essas coisas aqui, porque o cabelo é um pouquinho grandinho, mas eu vou deixar ela com o cabelinho um pouquinho mais curto, eu não vou deixar tão comprido. Ó, mas se ficasse careca, ela já ia tá linda, gente, olha. Só com laço no cabelo, na cabeça. Já ia tá uma bebê linda, não precisava de mais nada. Vocês podem também, que nem no curso, meninas, eu mostro aquele cabelinho que dá pra vocês colocar, que é de pelúcia, tá? Mas se deixar carequinha, ela já vai ficar linda, ó. Careca já vai tá muito fofa, olha isso. E aí, eu vou colocar um cabelinho aqui só pra vocês verem como que ela ia ficar com o cabelinho, tá? Mas aí, ainda vou ver qual cabelinho que a gente vai usar nessa fofurinha aqui. Ó, mas eu acho que ela vai usar um cabelinho ruivinho, assim, ó. Vou colocar um alfinete aqui. Mais um alfinete do outro lado pra não sair.
Olha, meninas, que coisa mais linda com esse cabelinho. Eu acho que esse daqui vai ficar lindo demais. Acho que vai ser esse mesmo, meninas. Eu tenho mais uma encomenda de uma boneca, uma outra que vai ser bem ruiva. E aí, deixa eu colocar essa água pra lá pra mim não estragar. E aí, ela também vai ter um cabelinho assim, ruivinho. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha isso. Eu acho que esse cabelo ficou lindo pra ela. O que vocês acharam, meninas? Eu achei que ficou fofa demais. Vai ficar muito linda com esse cabelo, né? E aí, eu vou, depois que eu terminar ela, meninas, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Que aí eu vou estar colocando a fotinho pra vocês verem como que ela ficou com o cabelo e prontinha. Mas eu achei que ela ficou muito fofa assim. Vou virar a câmera aqui pra mim rapidinho, só pra mim dar mostrar pra vocês de novo a bonequinha e dar um tchau pra vocês, tá, gente? Deixa eu virar, porque acho que tá tarde, acho que todo mundo já vai querer descansar, né? Sexta-feira. Deixa eu abaixar aqui e virar pra mim. Virar assim, pra mim conseguir falar com vocês. Senão ninguém me vê. Aí eu mostro a bonequinha aqui de pezinho também, pra vocês conseguirem ver ela melhor. Entrou alguma coisa no meu olho aqui. Tô enxergando direito. Ó, meninas, vou virar ela de frente aqui só pra vocês verem como que ela ficou prontinha. Falta colocar o cabelinho e colocar no corpinho, né? Mas olha isso, gente. Olha que coisa mais fofa. Não ficou linda demais? Eu amei com esse cabelo, gente. A orelha eu vou colocar ainda, viu? Não, só que eu não colo, Denise, eu vou costurar. Vou costurar a orelhinha ainda também, falta a orelhinha, né? E falta eu colocar no corpinho. Mas eu achei que ela ficou muito linda, gente, olha isso. Ai, que rostinho mais delicado. Ficou fofa demais. Vou mostrar, então, por último aqui a bonequinha que eu fiz aqui com o olhinho pintadinho, que eu coloquei o esmalte, né? Pra ele ficar brilhante. Ó, esse olhinho aqui, ele tá com esmalte no olhinho. E aí, ele dá esse aspecto molhadinho, brilhante, tá vendo? O olhinho dela. Aquela ali, ela tá sem ainda, porque tem que esperar secar bem, pra depois a gente passar. E ele forma uma película. Fica que nem se fosse um vidro, um olhinho, ó, com bastante brilho. Aí, fica bem fofinho também. Depois eu vou colocar naquela lá. E ela vai ficar desse jeitinho aqui. Meninas, quem quiser, então, adquirir o curso, ele ainda tá com esse valor, tá com 50% de desconto. Aí, vocês me chamem no WhatsApp, então, ou então manda uma mensagem, ou pode fazer o Pix. Feito o Pix, me manda o comprovante no WhatsApp, que eu já incluo no grupo do curso, tá bom? Essa daqui é uma delas, a fofinha. Eu vou colocar nessa daqui, então, pra gente poder finalizar. Eu tinha colocado o ímã já na boquinha dela aqui. Vou colocar a chupeta aqui pra vocês verem como que fica com a chupetinha, ó. Olha de chupetinha, gente. Ela ficou muito fofa. Só que eu vou deixar o cabelinho dela não tão comprido, porque se deixar muito comprido, ela não vai parecer uma bebê, né? Uma bebê com o cabelinho um pouquinho mais curto. Mas olha que coisa linda, gente. Ficou fofa demais. Aí, eu só vou colocar, esperar secar bem o olhinho, pra mim colocar o esmalte aqui no olhinho dela e ela ficar com aquele brilhinho. Mas ela já tá prontinha. Tá finalizada. Meninas, queria agradecer todo mundo que esteve aí presente, que conseguiu assistir a live. A live vai ficar gravada, tá? Aqui na minha página. Quem quiser assistir depois, quem adquiriu o curso, e aí depois quiser fazer essa mesma pinturinha que eu ensinei hoje, vocês vão conseguir assistir a live pra fazer, tá bom, meninas? Porque vai ficar gravado aqui na página. Então, se vocês tiverem interesse, aí vocês me chamam. Se tiver qualquer dúvida ou quiser fazer algum outro curso, quiser fazer o das bonecas aqui também realistas, né? Com olhinho acrílico reborn, também dá pra fazer. Uma minha franja que eu tô que nem doida aqui pra vocês.
Aí é só vocês me chamar, se tiver alguma dúvida, vocês me chamam. Eu tenho um curso de aperfeiçoamento também, que aí é focado mais nos rostinhos, para vocês aprender bem o rostinho. Tem alguma das meninas aqui que já estão fazendo comigo. E eu tô à disposição, gente. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui na live. E um beijo no coração de todas. Logo eu aviso quando a gente vai ter uma live novamente, tá bom? Obrigada, beijão e boa noite. Bom fim de semana para todas. Tchau, tchau.